Nesse momento eu convido você para juntos estudarmos a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse. Hoje a carta a Tiatira, carta que nosso Senhor Jesus Cristo enviou àquela igreja com algumas orientações, coisas que são boas diante dele, coisas que são aceitáveis. É a última carta que tem no capítulo 2 e eu convido você a abrir comigo lá em Apocalipse, no capítulo 2, e nós vamos ler apenas o primeiro verso, verso 18. Abra lá comigo. E diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Essa carta começa exatamente como todas as outras cartas. São 7 cartas e elas começam todas da mesma forma. Jesus começa se apresentando e nessa apresentação que ele faz tem a ver com alguma repreensão ou alguma recomendação que ele vai dar à igreja. Ele começa apresentando a sua autoridade. Aquele que está falando com a igreja não é outro senão o próprio Filho de Deus. Em Apocalipse, aqui está uma das únicas vezes em que Jesus se apresenta como Filho de Deus. Pouquíssimas vezes em Apocalipse você vai ver esta distinção de autoridade que Jesus faz de si mesmo. Quando ele diz à igreja que quem está falando com ela é o próprio Filho de Deus, isso acrescenta autoridade para falar à igreja. Ele se apresenta então como Filho de Deus e como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Se você retornar no capítulo 1, você vai ver que a descrição que o apóstolo João faz de nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala dos olhos de nosso Senhor exatamente dessa maneira, como alguém que tem os olhos como chama de fogo, olhos brilhantes. E isso tem a ver com aquele que vê todas as coisas, não de uma forma panorâmica, unicamente de uma forma externa, mas sim aquele que vê todas as coisas no seu íntimo, aquele que consegue discernir o propósito do coração. Jesus consegue saber o que nós escolhemos e o motivo que levou nós escolhermos aquilo que foi escolhido. É por isso que ele se diz, ou é por isso que aqui ele aparece com olhos como chamas de fogo. E isso novamente aparece aqui, nessa mesma carta, a partir do verso de número 23, quando ele diz assim: Matarei os seus filhos, nós já vamos entender isso aqui, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Eu sou aquele que sonda a mente e o coração. Aquilo que nós desejamos, aquilo que nós escolhemos, aquilo que nós fazemos e o motivo que nos levou a fazer tal coisa. Jesus conhece isso. Naquele dia, quando todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus e todos nós seremos julgados pelas coisas que nós fizemos, o tribunal de Deus é diferente do tribunal dos homens. Eu vou explicar para você. No tribunal dos homens, é necessário provas externas, é necessário análises, avaliações externas, fotos, testemunhas e tudo isso. Por mais preciso que seja o julgamento dos homens, eles não conseguem julgar o foro íntimo. No tribunal de Deus, haverá foro íntimo. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece os nossos desejos
e sabe também por que nós fazemos o que fazemos, com qual objetivo nós agimos da forma como nós agimos. Então, quando Jesus se apresenta como aquele que tem olhos como chama de fogo, ele está dizendo que ele é aquele que conhece intimamente o coração dos homens. É dessa maneira que ele se apresenta à igreja, como o próprio Filho de Deus e como aquele que conhece o coração, o íntimo do ser humano. Ele também vai se apresentar como aquele que tem pés semelhantes ao bronze polido. Novamente, se você voltar no capítulo 1, quando o apóstolo João faz uma descrição do Cristo ressurreto, ele faz menção dos olhos, como chama de fogo, e faz menção também dos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, como bronze polido. E aqui ele vai repetir novamente. Isso significa que Jesus tem força para esmagar os seus inimigos. Aquele que está falando, então, é o Filho de Deus, tem poder, tem autoridade para falar. Aquele que está falando sonda o coração, não adianta negar diante dele, não é? E aquele que está falando, então, pisa os seus inimigos, tem poder para esmagá-los, para destruí-los, tem força. É interessante quando nós olhamos para a cidade de Tiatira, naqueles tempos em que o apóstolo João escreveu essa carta, mais precisamente ali no 1º século. Tiatira era um lugar assim de bastante avanço financeiro. Não era uma cidade pobre, era uma cidade bastante rica. Se você olhar em Atos 16 e também no livro de Filipenses, você vai perceber que nessas duas cartas havia uma mulher chamada Lídia e que ela comercializava púrpura, né? Tecidos de púrpura, linho finíssimo. E esses tecidos, esse linho, era apenas para reis, para príncipes, para pessoas de um alto poder aquisitivo. E Lídia era natural de Tiatira. Quando nós olhamos então para Tiatira, era uma cidade comercial que mexia com linho, que mexia com tecido, que mexia com tingimento de tecido. Eles tinham boa capacidade para tingimento de tecido. Havia em Tiatira uma árvore chamada a ruiva dos tinteiros, que era de onde eles tiravam pequenas sementes, esmagavam, tratavam, e dessa semente então era possível tingir o linho, tingir, né, o tecido, e isso então era vendido e era usado apenas por magistrados, por príncipes, por reis, imperadores, e era algo caríssimo. Essa mesma cidade também tinha ali artesãos, muitos artesãos nessa cidade. E haviam grupos de artesãos bem constituídos. Faziam jarros, faziam estátuas, faziam muitas coisas. E isso fazia com que a cidade fosse cada vez mais próspera, porque muitas vezes esses artesãos também eram contratados por grandes magistrados, grandes reis e príncipes para fazer algum trabalho lá no seu reino, no seu local, no seu castelo, vamos dizer assim, no local onde ele morava, enfim, na própria cidade também haviam muitos monumentos. Então estes homens, estes artesãos, eram contratados para fazer estes trabalhos, de tal forma que a cidade foi se desenvolvendo e era uma cidade bastante próspera. Nessa cidade também haviam templos pagãos, templos a Apolo e templos, por exemplo, a Diana. Em Efésios aparece templos dedicados à princesa
de Ana, e também em Atos aparece novamente. Quando nós olhamos então para Apocalipse e as denúncias que nosso Senhor Jesus Cristo vai fazendo em relação à igreja, isso tem a ver também com estes templos pagãos, que eram frequentados geralmente também por cristãos, para que eles pudessem ter alguma influência na cidade. Então, por exemplo, participar de uma festa, comer ali carnes que eram sacrificadas a ídolos, não é? Participar dessas festas davam para estes cristãos, que muitas vezes eram empresários do ramo de tecido, de tingimento, ou que eram artesãos, dava para eles alguma visibilidade. Então, negar participar destas festas, negar-se estar com estas pessoas, traria para estes crentes da igreja de Tiatira muito desconforto, perda de negócios, né? Eles não fariam mais negócios com alguns daqueles empresários, e assim a vida deles ficaria cada vez mais difícil. Eles teriam que optar por aquilo que é correto e teriam que, então, deixar aquilo que tem aparência de mal, teriam que se afastar daquilo. A igreja de Tiatira fica hoje, atualmente, né, já não existe mais, existe apenas ali algumas pequenos achados arqueológicos, ali pequenas pedras, um sítio arqueológico bem pequeno, eu diria aí para você que do tamanho de um espaço de um terreno comum que nós vemos hoje, onde tem algumas pedras, alguns escritos. Esse local desapareceu, não quase que completamente, e fica na atual Turquia, também como as demais cartas que nós já vimos até aqui. As pessoas da igreja, então, precisam tomar boas decisões diante do cenário que se encontra os seus contemporâneos, diante do cenário em que a igreja está inserida. Esse é o pano de fundo. Jesus, depois de se apresentar a essa igreja, ele faz também elogios a essa igreja, coisas muito boas, antes de dizer algo muito duro, muito difícil para essa igreja. Ele vai identificar pontos positivos. Na liderança, eu e você somos ensinados por Jesus exatamente aqui. Identifique os pontos positivos, né, nas pessoas que estão com você. Se você é líder, não é? Identifique, diga claramente quais são os pontos positivos, mas em seguida você verá que Jesus não deixa de dizer aquilo que precisa ser melhorado, e ele faz isso claramente. Primeiro, vejamos os pontos positivos dessa igreja. Ele diz, a partir do verso 19, eu conheço as obras que você realiza. Eu conheço o seu amor, eu conheço a sua fé, eu conheço o seu serviço, eu conheço a sua perseverança e as últimas obras, que são mais numerosas do que as primeiras. Então perceba que nós estamos falando de uma igreja que tem, olha só, obra, ela tem amor, o que outras igrejas não tinham, nem obra nem amor. Ela tem fé, ela tem serviço, ela é uma igreja perseverante. Olha quantos pontos positivos que há nessa igreja. Todos esses pontos positivos na igreja de Tiatira faz com que ela consiga estar mais protegida e mais escondida de um olhar atento. Porque uma igreja que tem fé, uma igreja que tem amor, uma igreja que tem obras, uma igreja que tem perseverança, não é muito fácil você discernir que esta igreja está com problemas. Então, quem olha de fora para essa igreja não vê nada de errado. Vê uma igreja
perfeita. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo se identifica na abertura dessa carta como aquele que tem olhos de fogo, olhos perscrutadores. Ele consegue olhar e separar aquilo que é bom daquilo que é mal. Então Jesus enxerga claramente os pontos positivos dessa igreja, que são pontos bons e coisas que devem continuar nessa igreja, coisas que devem aumentar, inclusive. É como se Jesus chegasse, olhasse para essa igreja e dissesse: olha, você está progredindo, isso é bom. Mas agora vem cá, existem alguns pontos que eu vou dizer para você que você precisa melhorar. E eu estou vendo estes pontos como pontos que podem trazer muito desconforto e muitos problemas para você. É por isso que ele não deixa de falar daquilo que é ruim, daquilo que é mal. Então, os pontos positivos dessa igreja devem ser mantidos. Eles devem progredir nesses pontos positivos. Enquanto aquilo que é negativo deve ser abandonado imediatamente, porque ele está vendo, ele está enxergando. Ele passa agora nos versos 20 a identificar quais são esses pontos negativos. Olha lá. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar. Aqui está o principal problema dessa igreja. Tolerância. Tolerância. Isso mesmo. O principal problema dos homens, das mulheres dessa igreja é a tolerância. Algo que a nossa sociedade anda batendo e muito, né? Que todos devem ser tolerantes, que ninguém pode ser intolerante. Mas Jesus aqui vai se apresentar como alguém intolerante em relação ao pecado, em relação ao comportamento, em relação àquele estado de coisas. Eu quero que você perceba que aqui Jesus é alguém intolerante. Ele não é tolerante. Olha lá. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa ou pregadora, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comer as coisas sacrificadas aos ídolos. Eu dei-lhe tempo para que ela se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que ela fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Pois bem, o problema dessa igreja é que era uma igreja tolerante. E Jesus esperava que ela fosse uma igreja intolerante em relação ao comportamento de alguns dos seus membros. Esses membros mais específicos aqui são chamados de Jezabel e os filhos de Jezabel. Jezabel é uma rainha do Antigo Testamento que foi casada com Acabe e que ela dominava o seu marido, Acabe, e fazia com que ele e todo o reino de Israel, o reino do norte, adorassem um deus estranho chamado Baal. E então ela incitava os filhos de Deus a uma adoração a um deus estranho. Quando Jesus identifica que há uma pessoa, um grupo de pessoas na igreja de Tiatira que estão se comportando como a rainha Jezabel do Antigo Testamento, isso é algo muito grave, é algo muito sério. Ninguém em sã consciência daria o nome a uma de suas filhas de Jezabel e nem a um de seus filhos de Acabe, porque sabem que tanto Jezabel quanto Acabe foram uma verdadeira vergonha diante de Deus, né?
Jezabel dominava o seu marido. Era ela que liderava a casa. Era ela que mandava. E o marido era alguém que obedecia. Diante dessas coisas, ela também trouxe a adoração a um deus estranho chamado Baal, que seria um culto ligado a culto de fertilidade. Isso mesmo. O mesmo está acontecendo agora em Tiatira. Alguns dos crentes desta igreja estão participando de cultos de fertilidade, cultos pagãos, cultos que Deus não aprova, cultos que são uma verdadeira vergonha para alguém que é filho de Deus. Adoração a Deus estranho. Esta Jezabel também está incitando os filhos de Deus agora, em Tiatira, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Se você relembrar, eu disse que participar destas festas, destes cultos, comer destes alimentos sacrificados a ídolos, davam aos crentes de Tiatira alguma projeção, alguma visibilidade, não é? Por isso eles estavam então participando, eles estavam sendo tolerantes com Jezabel dentro da igreja. E Jesus vem e diz: olha, vocês estão indo muito bem, mas vocês estão sendo tolerantes em relação ao pecado. É como se esta mulher que estava na igreja, obviamente ela não se chama Jezabel, mas Jesus a intitula como Jezabel, tá bom? Como se essa mulher chegasse na igreja de Tiatira e ela olhasse para o culto, olhasse para a liturgia da igreja, olhasse para as coisas da igreja e dissesse assim: olha, isso aqui está tudo muito enfadonho, esse culto aqui não está muito legal, a gente precisa trazer algumas coisas para esse culto aqui para dar uma melhoradinha nele, para deixar ele um culto mais avivado, para deixar ele um culto mais bonito, sabe como é que é? É isso que Jezabel está fazendo na igreja de Tiatira. E então ela traz para dentro da igreja prostituição. Faz com que os crentes se corrompam, faz com que os crentes sigam ela em troca de status, projeção na sociedade e vai incitando eles ao pecado. E a igreja está tolerante com tudo isso. É uma igreja que tem fé, é uma igreja que tem obras, é uma igreja que tem amor, porém é uma igreja tolerante quando deveria ser intolerante. É uma igreja tolerante porque recebe benefícios, porque é bom para ela, porque é bom para os seus membros. E Jesus identifica isso e diz: isso não pode ser assim. Você precisa ser intolerante, ainda que isso traga a você sofrimento, dor, porque muitas vezes ser intolerante é ser como Jesus. E Jesus aqui se apresenta como alguém intolerante em relação a essa situação. Observe então que a igreja está sendo chamada, tendo a sua atenção chamada por nosso Senhor Jesus Cristo, então, por conta de uma mulher e de um grupo que tem dentro da igreja e que estão sendo tolerados, Jesus chama a atenção da igreja inteira. Pois bem, a aplicação possível aqui é que quando eu e você vemos algo de errado dentro da igreja, um irmão, uma irmã, uma criança, um jovem errando, nós devemos chamar-lhes a atenção, com muito amor, com muito carinho, mas devemos chamar-lhes a atenção. Isso mesmo, nós não devemos tolerar pecado. Devemos, com muito amor, com muito carinho, com muito discernimento, chamar a atenção. Viu alguém falando mal, fofocando, fazendo aquilo que é errado, aquilo que não é bom? Chame a atenção. Viu alguém saindo, fazendo bagunça, alguma coisa que não edifica, alguma coisa que vai envergonhar a Cristo? É nossa responsabilidade chamar a atenção. Porque quando nós não chamamos a atenção, Cristo chama a atenção da igreja
inteira. E existe nessa igreja alguns irmãos que não estavam compactuando com essas práticas, mas eles também estão ouvindo juntamente com todos os demais. E Cristo então continua a partir do verso 24 e ele diz: Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, que não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Quais são as coisas que eles têm e que precisam ser conservadas? Aquilo que Cristo falou lá no verso 2. Fé, obras, serviço, amor, todas estas coisas devem ser mantidas, devem ser conservadas, e este afastamento do mal também deve ser mantido. Eles devem continuar não participando de cultos pagãos, não devem comer de coisas sacrificadas a ídolos, eles devem continuar progredindo nestas coisas. Nos versos anteriores, Jesus vai dizer que aquela mulher e os filhos daquela mulher, ou seja, aqueles que estavam seguindo ela, seriam colocados, então ela, mais especificamente, seria colocada de cama, que seria uma espécie de um contraste. Assim como ela usa a cama para seduzir homens e mulheres, Deus a enfermaria então em uma cama. Se ela não se arrependesse, ele a mataria e mataria todos os seus filhos, ou seja, todos aqueles que seguem junto com ela, então, seriam mortos. Aqueles agora que aparecem no verso 24, que não são aqueles que estão envolvidos nestas práticas, eles estão de sobreaviso, que se eles se deixarem levar por estas práticas, eles também seriam feridos com enfermidades e eles também, se não se arrependessem, seriam mortos. Então perceba como Jesus, em relação ao pecado e em relação a alguns comportamentos, ele é intolerante. A nossa sociedade tem batido e batido bastante que nós devemos ser pessoas tolerantes, não é verdade? Devemos ser tolerantes em todo o tempo. Ai de você se postar alguma coisa intolerante nas suas redes sociais. Centenas, milhares de pessoas e até mesmo cristãos vão pegar pesado com você, porque você está sendo intolerante, porque você não é alguém tolerante, não é verdade? Fale sobre a teologia da prosperidade, fale abertamente o nome de alguns dos pastores que você sabe que prega a teologia da prosperidade, fale de alguns supostos apóstolos que você sabe que não podem carregar esse título, fale de algumas vergonhas que estão acontecendo, principalmente na política, para você ver o que vai acontecer. Você vai ser taxado de intolerante, não é? Fale, por exemplo, que você é contra determinadas leis, por exemplo. Diga que você, por exemplo, é a favor da pena de morte, para você ver o que vai acontecer com você. Você é muito intolerante, entende? Você é alguém que não tem amor, porque aí tolerância agora é ligada a amor. Mas Jesus aqui está ligando tolerância a pecado e não a amor. Esta igreja tem amor, tem fé, tem serviço, tem perseverança, mas ela é uma igreja tolerante com aquilo que não deveria ser tolerante. Então, se você tomar uma atitude dessa, você vai perceber que a nossa sociedade, que eu e você vivemos, ela é algo assim bastante complicada. É algo que exige dos outros tolerância com aquilo que não deve haver tolerância. Os nossos pais, quem é mais velho aqui,
Sabe que os nossos pais eram intolerantes com muitas coisas. E eles levantaram a nossa sociedade até aqui. E nós, pela nossa tolerância, assim como a igreja de Tiatira, estamos fadados à destruição. Porque o que existe da igreja de Tiatira hoje é nada. É um monturo de pedra, um pequeno lote de toda a cidade. Então, meus amados irmãos, devemos dar ouvidos a nosso Senhor Jesus Cristo e devemos ser intolerantes com algumas coisas. Quando alguém for intolerante com você, com alguma posição sua, com algo errado que você está fazendo, não leve a mal, não. Pense a respeito, porque às vezes a pessoa está certa. Jesus então continua e vai concluir essa carta dizendo: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro ele as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todos aqueles que perseverarem, que continuarem buscando a fé, o amor, a perseverança, a paciência, o serviço, que se afastarem de cultos pagãos, que forem intolerantes com aquilo que é mal, tudo aquilo que é mal nós devemos ser intolerantes. Jesus então diz que vai dar a estes autoridade de governo sobre as nações. Nós não sabemos ao certo como será isso, mas é como se fôssemos então governadores sobre as nações. Deus tem nas suas mãos um cetro de ferro e um cetro de ouro. E este cetro de ferro será compartilhado então com os seus filhos. Este cetro de ferro é usado, ou vara de ferro nas Escrituras, é usado com aqueles que cometem pecado e não se arrependem. Então a vara de ferro ou o cetro de ferro é sempre para destruição. Então Deus daria, a partir de Jesus Cristo, autoridade a todos os seus filhos para governar nações inteiras. Nós não sabemos ao certo como será esse governo, porque ele não aprofunda mais essa questão, mas podemos dizer: quando Cristo vier e nos der o galardão que nós tanto esperamos, quando nós nos encontrarmos com Ele, uma das coisas que Ele nos dará é a autoridade de governo. Também vai dizer no verso 28, né? Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, e eu lhe darei, né? Então, esta mesma autoridade que Jesus recebe do Pai, Ele compartilha com aqueles que são seus servos. Por fim, Jesus promete nos dar o que ele tem de melhor, o que ele tem de maior. Já parou para pensar? Que Jesus aqui no finalzinho promete para nós que aquilo que ele tem de maior e de melhor, ele vai dar a cada um de nós. Pense assim, que Jesus escolheu algo, de tudo que ele tem, ele escolheu o melhor para dar a mim e a você, aqueles que permanecerem firmes. Sabe o que é que ele tem de maior e de melhor? Ele mesmo. Isso mesmo. Ele vai se dar a nós. É assim que ele termina. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela d'alva. Ele é a estrela brilhante em Apocalipse. Quando ele diz que nos dará a estrela da manhã, ele nos dará aquilo que ele tem de melhor, de maior, de mais precioso, ele mesmo. Ele se dará a mim e a cada um de vocês. Isso é o céu para nós, cristãos. O céu é ter Cristo. O céu é estar
para sempre com Cristo. O céu só é o céu porque Cristo está lá. O céu só não tem pecado porque Cristo está lá. O céu só é plenitude de saúde, de bondade, de capacidade intelectual, de corpo glorificado, porque Cristo está lá. Só não entra doença no céu porque Cristo está lá. Então aquilo que é melhor, maior, Ele dará a mim e a vocês, Ele mesmo. Com isso que possamos estar então satisfeitos, meus amados irmãos. Esta é a carta de Cristo a Tiatira. O problema da igreja, tolerante demais. Cristo diz que ela tem que ser um pouco intolerante com o pecado. Com algumas práticas que ela sonda dentro da igreja, ela deve se afastar, deve ser intolerante. Que Deus possa instruir o seu coração hoje, que Deus possa te abençoar, te dar discernimento. E eu convido você, hoje, às 7 horas da noite, então, a estarmos juntos, onde nós vamos fazer a exposição no Salmo de número 10, o Deus que escuta. Vamos ter uma palavra de oração, então, a partir dessa escola bíblica dominical. Vamos agradecer a Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela instrução que o Senhor deu à igreja de Tiatira e que hoje nos ensina também, ó Deus. Nos ajuda, Pai, porque muitas vezes nós somos tolerantes em nome da boa amizade, em nome de algum conforto, em nome de algum benefício. Nós somos tolerantes demais, ó Deus. E precisamos aprender a ser intolerantes com aquilo que o Senhor é intolerante, ó Deus. Precisamos aprender a rejeitar aquilo que o Senhor rejeita, a odiar aquilo que o Senhor odeia. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos dessa maneira. Nos ajuda a nos posicionarmos segundo a tua vontade e como Jesus mesmo se posiciona, ainda que isso traga algum desconforto, traga perda financeira, perda de conforto, ó Deus, mas que possamos ser fiéis ao Senhor, ó Deus. Ajuda-nos, dá-nos um coração sábio, dá-nos um coração amoroso, cheio de serviço ao Senhor e perseverante na tua obra. É em nome de Cristo Jesus, Papai, que nós te pedimos todas estas boas coisas. Abençoa os meus irmãos que estão aqui comigo, as minhas irmãs. Dá a eles todas estas boas coisas, ó Deus, para que possam crescer na tua presença, para que possam se desenvolver diante do Senhor ainda mais. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.